Graça e paz, amados, mais uma vez, que a graça de Cristo esteja com todos vocês nessa manhã. Nós estamos felizes, vocês estão felizes? Estão felizes sim. A minha esposa está falando para mim, Marlon, desse jeito você vai acabar com a igreja não vai querer mais vir quando você vier pregar. Ela falou, pelo amor de Deus, bate, mas bate devagar. Né? Mas toda a correção do nosso Pai, todo o amor que Ele expressa, e nas cartas a qual o pastor mesmo Salomão estava trazendo estudo aqui para a gente, das igrejas, né? As igrejas, as cartas às igrejas, você vai perceber e ele vai dizer que ele corrige a quem? Quem ele não corrige, irmãos, é porque não está debaixo da aliança dele. Mas todo filho é corrigido para que cresça e avance. Então nós somos corrigidos pelo Senhor em amor, não para que venhamos a ficar afogados na mágoa, não para que venhamos a ficar entristecidos, tristeza pela tristeza, mas uma tristeza para que o nosso coração possa entregar-se ao Senhor em avançar no reino de Deus. Quantos creem nisso? Amém? Aleluia. Quero convidar vocês a abrir em Lucas, capítulo 10, nós vamos ler o versículo 1 e o 2. Amém? Amém? Lucas, capítulo 10, o 1 e o 2, diz assim: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e enviou de 2 em 2 para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar onde ele havia de passar. E lhe disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Pai da seara, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Você pode curvar sua cabeça? Soberano Deus, Pai, grande é o teu amor, mais uma vez. Eu te louvo, Deus, pela tua palavra, ela é viva e eficaz. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor ministre aos nossos corações. Senhor, eu sei que toda semente lançada, ela não volta vazia, antes ela traz aquilo que lhe apraz. Por isso eu quero pedir ao Senhor, Deus, que prepare os nossos corações como terra fértil. Terras, ó Deus, que ouvirão a tua palavra e guardarão como tesouro, Pai. Eu quero pedir nessa manhã que todo empecilho espiritual caia por terra, todas as escamas espirituais, tudo aquilo que nos impede de acessar, ó Deus, o entendimento pleno e a ação, Senhor, correspondendo à sua voz. Nos ajude nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, esse é um texto muito conhecido, onde Jesus separa os 70 discípulos e de 2 em 2 ele envia para que fossem às casas e eles vão anunciar o reino, né, o evangelho das boas novas. E esse evangelho de boas novas, eu coloquei esse tema, né, essa pregação, como o evangelho, né, dos trabalhadores, o evangelho daqueles que põem a mão no arado, o evangelho daqueles que saem da inércia, que recebem uma palavra do Pai e eles avançam mediante uma palavra. Quando a gente vê esse parâmetro aqui de Jesus falando com os 70 e enviando de 2 em 2, nós temos algumas particularidades dentro desse texto que nos faz lembrar e quebrar alguns paradigmas que a gente cria ao longo da nossa história, né, como cristão. E é sobre isso que a gente vai tratar nessa manhã. Antes de nós começarmos a entrar por esses padrões, eu quero lembrar a você, no início do texto, que ele diz sobre os 70, mas aqui não especificamente não se fala sobre nomes. Diferente dos 12 discípulos, mais íntimos, mais chegados, caminharam com Jesus,
no capítulo 9 de Lucas, versículo 1, você vai ver ali Jesus enviando os 12 discípulos com essa mesma característica, de ir levar o evangelho de dois em dois, não carregando nada consigo, não carregando comida, não carregando nada, e anunciando o evangelho da mesma forma que mandou os 70. E, diferente dos discípulos, como eu falei, os 70 são pessoas anônimas. Elas não têm nome, elas não foram escritas, elas não foram mencionadas aqui, nome por nome, elas não foram aplaudidas, muito menos conhecidas, né? Nem na Bíblia e nem, de repente, em outros lugares. Elas só foram conhecidas por aqueles que receberam a palavra pelas suas vidas. Mas Jesus, ele chama os anônimos. E no primeiro, mito a ser quebrado é que Deus não nos chamou para um holofote. Né? E aí eu coloquei o primeiro tópico como os trabalhadores do reino são desconhecidos. Em muitas vezes a gente acreditou que Deus, quando chamasse alguém para um propósito, essa pessoa faria tanto sucesso, que o nome dela estaria estampado em todos os lugares, de todas as igrejas. E esse sim foi uma pessoa convocada e chamada por Cristo para levar o reino de Deus. Não é verdade? Eu sou de uma época em que homens de Deus de verdade, muito conhecido, eram aqueles que pregavam em Gideão, Lagoinha. Eram homens conhecidos, que tinham destaque, que tinham voz, que levavam o evangelho a muita distância. E, de fato, isso era um propósito de Deus. Mas o que eu quero que nós venhamos a entender é que, na maioria das vezes, Deus tem chamado pessoas anônimas, não conhecidas por ninguém, para levar o evangelho. E esses são, de fato, os trabalhadores. Enquanto aqueles que alcançam multidão, a gente olha para eles, nossos olhos brilham por causa do holofote da fama, do conhecimento que ele tem. Existem pessoas que estão indo nos hospitais e elas não são conhecidas por ninguém. Existem pessoas que estão indo para os órfãos, estão indo visitar as crianças que estão abandonadas e elas não são conhecidas por ninguém. Existem pessoas que estão pregando nas cadeias e eles também não são conhecidos por ninguém. Mas de alguma forma Deus os chamou e colocou uma convicção em seu coração tão grande, que mesmo sem o holofote, mesmo sem a fama, eles anunciam o reino de Deus até que ele venha. E aqui nós poderíamos citar diversas pessoas que foram pessoas que escreveram seu nome na história. Inclusive, nós tivemos agora 507, pastor Tiago, 507 anos? 507 anos da Revolução Protestante. Onde homens marcaram a história diante de uma decisão, entregando a sua vida, queimando o seu coração, queimando a sua vida, em favor do reino de Deus, do evangelho. Mas na maioria das vezes Deus vai te chamar e vai me chamar e a gente não vai se tornar tão conhecido como esses homens. Mas a seara, ele anuncia que é grande. E Deus tem escolhido os seus ocultos. Deus tem escolhido aqueles que não aparecem. O 2, os trabalhadores são poucos. O próprio texto que nós acabamos de ler, Jesus está dizendo, olha, roguem ao Senhor da seara para que envie mais. O pedido de Cristo é roguem ao Senhor da seara para que arrume mais espectadores. Roguem ao Senhor da seara para que tenham mais crentes sentados na igreja. A palavra é roguem ao Senhor da seara para que tenham mais trabalhadores, o que significa que a seara é tão grande que ainda tem poucos trabalhadores. Esse é outro paradigma que precisa ser quebrado no nosso meio.
Isso eu não falo somente da nossa igreja, irmãos, eu falo na igreja de Cristo, em todos os lugares. Normalmente a gente vem com as nossas déficits, necessidades em Cristo, encontra em Cristo um apoio, Ele transforma a nossa vida e a gente cria uma mentalidade que eu preciso ser servido. Deixa eu te perguntar, uma criança quando ela nasce, ela precisa de todos os cuidados, mas ela precisa ficar o resto da sua vida sendo cuidada? Ou ela cresce para ser adulta e começar a cuidar de outra pessoa? Mas esse é um paradigma que tem na nossa igreja. Existem pessoas que já estão velhas, já estão quase falecendo, irmão, e ainda continuam sendo criança, sendo tratado como criança e sendo cuidado, mimado, não faz nada no reino. E lembra que eu estou falando não só para essa igreja, mas estou falando para todas as igrejas. Existem pessoas que não sentem a necessidade de trabalhar. E o texto está dizendo, eu rogue, vamos orar, vamos pedir ao Pai para que a gente tenha mais trabalhadores. Rogue ao Pai para que mais pessoas se sintam capazes, se sintam desejosas para que elas trabalhem, produzam. Rogue ao Pai para que elas sintam a necessidade de ser adulta, de cuidar de alguém, de orar por alguém, de discipular alguém, de levar o evangelho para alguém. A necessidade do reino de ter trabalhadores é enorme, irmãos. É enorme. As pessoas estão mais comprometidas com o que Deus vai fazer por mim, e eu tenho medo de sair da igreja muitas das vezes, com medo do que Satanás pode fazer por mim. Mas eu quero estar na igreja protegido pelo Senhor, mas não quero trabalhar não. E assim elas vão vivendo o resto das suas vidas. No reino de Deus, quando Cristo começou a pregar o evangelho, não existe uma pessoa sequer que não teve esse encontro com Cristo e não teve que produzir alguma coisa. Inclusive os discípulos, para seguir a Jesus, eles tiveram que deixar o seu trabalho, largar tudo para poder seguir a Ele. Tudo que Ele fazia, eles tinham que fazer também. Se Ele ia expulsar demônios, os discípulos estavam colados juntos. Aprendendo, mas estavam colados juntos. Se ia curar uma pessoa e Ele curava, Ele estava colado junto. E logo depois, o que Ele faz? No capítulo 9, que nós acabamos de falar, agora vocês vão curar, expulsar demônios e vão pregar o evangelho. O que Cristo ensinou a eles carregando? Por um tempo, cuidado, mas agora eles precisavam o quê? Atuar. Por um período, sim, você precisa ser carregado, mas vai chegar um momento em que você precisa atuar, porque senão o Senhor vai falar, você está infrutífero. E lembra o que acontece com a árvore infrutífera, irmãos? É cortada na raiz e lançada ao fogo. Então, o reino de Deus, a gente precisa rogar para que haja mais trabalhadores. Menos pessoas acomodadas e mais pessoas atuantes. Menos pessoas querendo se importar consigo mesmo e querendo importar-se com Cristo e com o reino dele. O terceiro, os trabalhadores são os que pagam o preço. Ah, Marla, então quer dizer que agora os trabalhadores, além de trabalhar, eles pagam preço? Eles pagam preço. Os anonimatos, trabalhadores do Senhor, são aqueles que vão aonde ninguém quer ir. E na grande maioria das vezes, eles estão morrendo, não por suas causas, mas pelas causas de Cristo. Eles são rejeitados, zombados, muitas das vezes feito de chacota e lançado de lado da rodinha. Ele não faz parte da galera popular. Os trabalhadores do reino, para o mundo ele não tem graça. Para outras pessoas que estão acomodadas no reino, ele também não tem graça, ele é até chato. Ele paga um preço porque o reino de Deus tem que ter sacrifício. Inclusive, nós vamos ler isso aqui mesmo, no próprio texto, no capítulo 9, versículo de número 57. Precisa ler, o texto é grande, mas Jesus começa a dizer, olha,
Enquanto seguido pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: a raposa tem as suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros disse Jesus: siga-me. Mas eles responderam: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepulte os seus mortos. Você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita com que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Os trabalhadores, eles são aqueles que vão pagar o preço. Preço de muitas das vezes ser odiado pelas suas famílias. Preço de muitas das vezes ter que largar tudo e não ter onde reclinar a sua cabeça. Parece ser contraditório, né? Jesus está orando, pedindo para que haja mais trabalhadores, aí ele coloca o padrão cá em cima. Olha, você quer seguir? Eu preciso de trabalhadores, mas os trabalhadores que eu preciso, precisa ter esse parâmetro aqui, ó. É além. Ah, Jesus, eu vou te servir de qualquer jeito. Quando eu tiver tempo, Jesus, eu vou te servir. Não, você precisa pagar preço, você tem que dar prioridade para Jesus. Você precisa pagar o preço de, muitas das vezes, não agradar o coração daqueles que você ama, para agradar o nome de Jesus. Os trabalhadores são esses. Eles colocaram no seu coração tão forte a necessidade de cumprir o que Jesus pediu, que se necessário for, até a sua vida pode ser perdida. São esses os trabalhadores do reino que Jesus espera, o padrão que ele está esperando. Nós estamos para colocar célula, para sermos uma igreja em célula. Eu já ouvi muita gente dizer: célula na minha casa, eu vou abrir a minha casa? Será que é esse tipo de trabalhador que o Senhor está esperando? Eu abrir a minha intimidade, botar qualquer pessoa na minha casa? Né? Quarto, os trabalhadores assumem risco. Isso mesmo. Os trabalhadores do reino, eles assumem riscos. Mas de que tipo de risco você está falando? Os trabalhadores do reino, eles vão mediante a uma palavra. Está tudo pronto? Vai encontrar só uva, só gente que te atenda, só gente que te abrace, só gente carinhosa. Não. Você vai ter que assumir o risco de ouvir uma palavra e andar por essa palavra. Você está preparado? Não. Para tudo que há de vir? Não. Existe alguma escola que te prepare para isso? Também não. Você precisa assumir o risco da fé, de crer em Cristo e partir para cima. Você sabe todas as coisas? Tem todas as respostas? Não. Mas é necessário assumir o risco de tomar a decisão. O Senhor tem uma palavra para a minha vida. Ide, pregai o Evangelho. Por falar nessa palavra, ide, pregai o Evangelho, as últimas palavras de Jesus com seus discípulos, depois da ascensão de morte, 40 dias que esteve com eles. A última instrução, queridos. Como se ele pegasse a cereja do bolo de 3 anos do que ele trabalhou e resumisse no que fosse preciso fazer. Ele vai dizer o seguinte: olha, vão e anuncie o Evangelho. Eu já vos entreguei tudo que tinha para entregar. O principal que eu quero de vocês, não deixa morrer aquilo que eu te ensinei. Anuncie o Evangelho. Será que eu e você temos uma palavra? Será que eu e você temos uma palavra para assumirmos esse risco? Nós temos uma palavra. Vão e preguem o Evangelho. Está lá em Mateus capítulo
se eu não me engane, 18, 28, 28. Vão e preguem a palavra. Anuncie a palavra. Nós temos sim uma palavra e nós precisamos correr o risco, sair do lado do comodismo e mesmo sem entender, abraçarmos essa palavra e andarmos sobre ela. O quinto, os trabalhadores não são totalmente preparados. Isso aí é um escândalo, não é? Esse é o escândalo da cruz para a gente. Deus pega pessoas imperfeitas, todas destruídas, e mandam anunciar o Evangelho. Eu quero te perguntar, você acha que os 70, todos eles estavam preparados para ir anunciar o Evangelho? Não. Jesus tem um encontro com a mulher samaritana à beira do poço, ela está pegando água, Jesus anuncia quem ela é, ela estava preparada para o Evangelho? Santa, santa, santa? Não. Jesus chama pessoas imperfeitas para anunciar o Evangelho perfeito. Jesus não precisa que você seja um teólogo. Jesus não precisa que você seja o cara mais conhecedor da Bíblia. Jesus não precisa que você seja um pastor. Jesus não precisa que você seja um líder. Jesus não precisa que você seja nada dentro do reino, a não ser aquele que testemunha daquele que é perfeito. Jesus tem chamado trabalhadores, e não estou aqui fazendo uma apologia, irmãos, para que não estudemos, para que não venhamos a aprender, mas eu estou dizendo para você que você não vai estar perfeito totalmente para poder aceitar, para poder fazer o reino de Deus. E esse é outro paradigma que nós temos em nosso meio. A gente acredita que somente depois que eu for um teólogo, somente depois que tudo em minha casa estiver perfeito, em ordem, somente depois que minha vida espiritual estiver 100%, somente depois que todas as brechas forem fechadas, somente depois que eu for santo, 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 estiver quase beirando aí a Deus, eu vou fazer o Evangelho e vai fluir. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus chamou você e a mim, imperfeitos, para fazer o Evangelho, pregar as boas novas daquele que é perfeito. O Evangelho a ser pregado são por pessoas imperfeitas, e Paulo mesmo vai dizendo que ele é aperfeiçoado conforme ele vai pregando. E ele mesmo diz, olha, não pense que eu já estou a esse nível, mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Sem olhar para trás, eu sigo avante, adiante, mesmo imperfeito, mesmo com as minhas limitações, eu continuo pregando o Evangelho. Eu continuo anunciando as boas novas. Eu continuo falando daquilo que Cristo fez comigo. Pois foi para isso que ele foi chamado. Para isso os discípulos foram chamados. Para isso os 70 foram chamados. Para isso eu e você fomos chamados. Para anunciar o ano aceitável do Senhor e a misericórdia dele. Os trabalhadores, o sextos. Essa aqui é uma novidade. Os trabalhadores trabalham. Essa é uma novidade, não é? Os trabalhadores trabalham. Sabe, irmãos, eu conheço muita gente que não gosta de servir a Deus porque dá muito trabalho. Mexer com o ser humano dá trabalho. Vocês concordam? Júlio, mexer com adolescente é fácil? Mexer com gente dá trabalho. Exige da gente esforçar-se, correr atrás, falar. Repetir. É até um eco. Cansa. Dá trabalho. Mas os trabalhadores do reino foram chamados para se gastarem. Trabalhadores do reino foram chamados para se esforçar mesmo. Para gastar a sua vida em prol de um propósito. O pastor Salomão sempre fala uma frase aqui que ela é marcante. Você só tem uma vida, será que você quer gastar ela de qualquer forma?
Você só tem uma chance. Não é melhor gastar essa chance, esse único tiro que você tem, num alvo certo? Os trabalhadores do reino são comuns. Repete isso para o seu irmão. Os trabalhadores do reino são comuns. Só para vocês não dormirem. Isso. São comuns. Trabalhadores do reino têm dor de cabeça, têm dor de barriga. Trabalhadores do reino tem dia que está nervoso, está calmo, está amando, está chorando. São pessoas comuns, não são super-heróis. Porque a gente acredita, irmãos, que aqueles que estão na trincheira sendo perseguidos são pessoas super-heróis. Não dá para mim. Eu tomar banho gelado? Olha lá. Eu ir lá na Índia comer com os ratos? Deus que livre. Trabalhadores do reino são comuns. São pessoas frágeis, fracas, com as suas demandas, debilitações, necessidades. Mas foram esses que Jesus? Foi esse que Jesus chamou. Jesus não chamou super-heróis. Jesus não chamou pessoas que não erram. Jesus não chamou pessoas que não erram. Pelo contrário, chamou o imperfeito que erra para pregar e fazer aquilo que é perfeito. Chamou eu e você, cheio de falhas, cheio de limitações, cheio de erro. Tropeço, levanta, cai, eu te dou a mão, vamos embora, vamos prosseguir. Gente, se vocês leem a história de Israel, é de dar agonia. Sabe aquela brincadeira? Como é que é? De pé, vivo ou morto. De pé, agachado, levanta, de pé, no meio, abaixado. Era o povo de Israel. Pessoas incomuns que estavam vivendo um propósito de Deus, sendo aperfeiçoados, para quê? Para ser povo eleito, sacerdote, nação santa. Pessoas comuns é o que Deus tem chamado. O reino de Deus são essas pessoas que Deus tem chamado e procurado. A seara é grande. A seara é muito grande, irmãos. E nós, como os pastores, como uma visão vinda dos céus de Deus para nós temos orado e entendido de Deus que a seara é muito grande e estamos pedindo a Deus para abrir os nossos olhos. Você consegue entender isso, que é uma visão de Deus? Você consegue entender que vai haver uma responsabilidade, uma cobrança da parte de Deus, porque a única coisa que o Senhor nos deu para fazer, que é anunciar o Evangelho, muitas das vezes a gente coloca empecilhos tão minúsculos, daquilo que é o meu eu, daquilo que a gente tenta arrumar como desculpa, eu não sei pregar, eu não tenho destreza para falar, eu tenho vergonha, eu sou limitado, eu sou limitada, quando na verdade Cristo nos chamou a todos nós com capacidade para todos levarem o Evangelho. Todos nós podemos levar o Evangelho, irmãos. Mateus capítulo 11, o 25, diz que Deus ele escolhe as coisas, ele ocultou as coisas do reino de Deus àqueles que acham que são, e entregou àqueles que não são aos olhos do mundo. Eu estou falando aqui que o reino de Deus ele foi aberto aos olhos de um pescador, uma pessoa que era leiga, não sabia ler, não sabia falar,
não sabia se expressar em público, não sabia fazer nada, irmãos, a não ser pescar. Mas há doutores, mestres, reis, homens capacitados, homens cientistas, homens, na grande maioria, o Senhor ocultou ao entendimento dessas pessoas o Evangelho. E o entender de que a graça de Deus é algo tão simples, mas ao mesmo tempo mais poderoso do que tudo que existe na face dessa terra. Eu quero te dizer que uma palavra, por mais que simples, saindo da sua boca, ela é muito mais forte do que qualquer outro estudioso que você possa conhecer e admirar e dizer, cara, esse cara é o mais top. Por mais bonito que ele saiba falar, uma palavra vindo da boca de Deus é muito mais eficaz e poderosa e profunda do que qualquer palavra que qualquer cientista, teólogo, qualquer pessoa estudiosa demais, a níveis acadêmicos muito altos, possa falar para você. Quando Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu, ele está falando de algo tão profundo, tão profundo. Quando Jesus chega para Nicodemos e fala assim, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. O que acontece na cabeça de Nicodemos? É parafuso. Jesus falou alguma coisa muito difícil de entender, irmãos? Não. É porque as coisas espirituais de Deus, ela tem poder espiritual para tratar e transformar a vida. Nenhum de nós consegue nem sequer converter os nossos próprios corações se o Espírito de Deus não estiver em nós, irmãos. Sendo assim, o quem atua em nós é quem? O querer, o efetuar é de quem? É dele. Não depende de nós. Aquilo que é lançado, a semente é a nossa obrigação, mas o que vai ser feito é Deus quem vai fazer. Quando você diz, Senhor, eu não sou capaz de lançar a semente, o que Deus deve estar pensando lá em cima? Seja sincero. Você imagina aí você investindo numa vida anos e anos e anos, e você pedir ele para fazer o beabá e ele dizer para você que não pode. Dá ou não dá uma frustração? Você imagina o seu filho, a vida toda que você ensina a mesma coisa, aí você vai cobrar uma coisa simples a ele, eu não sei fazer. Você gastou sua vida ensinando aquela criatura a fazer aquilo. Ele foi feito com habilidade para fazer aquilo, ele tem 2 mãos, tem 2 pés, tem 2 bocas, mesma coisa que todo mundo, e ele está dizendo que não pode fazer, não consegue fazer. E aí? O reino de Deus são para pessoas que se colocam à posição para lançar semente, se gastar, se doar, porque o restante, quem faz é Ele. Para a gente finalizar, os trabalhadores precisam entender que o reino de Deus é de Deus. Não é o seu reino que a gente vai levar, não é a sua vontade, não é a minha vontade, não é a vontade do pastor Salomão, é o reino. Sabe, irmãos, tem muita gente frustrada, largando os ministérios, largando as coisas, porque acha que o reino é dele. Se as pessoas não aderem à ideia do reino, elas se sentem tão frustradas e abandonam as coisas, como se o reino fosse dele. Nós estamos para abrir células, já pensou? Se você convida todos os dias uma pessoa não vai, quer saber, eu também não vou convidar mais ninguém não. Está na minha célula há muito tempo, também não quer crescer, quer saber? Vou largar de lado. Vou abandonar tudo, todo mundo. Me chateei. O reino não é seu. O reino não é seu. E a prova disso está no próprio texto. Jesus vai falando ainda no capítulo 10, que eles fossem ao povoado pregar o evangelho. Conforme a casa que abrisse, eles entrariam, e se eles recebessem a paz, eles entrariam e ficariam ali, certo?
Mas se aquele povoado ou aquela casa não recebesse, o que eles tinham que fazer? Parar de pregar o evangelho. Não é isso, pastor? Fala para mim. Vamos parar. Ah, não, esse povo não quer receber. Jesus taca fogo, consome todo mundo. Não. O reino é de Deus. Sacode os pés. Quem foi embora da sua autoridade espiritual, que está pregando, que está ensinando, que está dentro da sua célula, que não aceitou, sacode os pés. Ah, se perdeu, sacode os pés. Como sinal de que, Senhor, a semente que me foi dada, eu entreguei. Aquilo que o Senhor me deu, eu fiz. Não sejam românticos, como diz o pastor Salomão, em querer, irmãos, achar que todo mundo vai para o céu. Todo mundo vai aceitar o reino, quando a Bíblia está dizendo que o reino não é para todos. Os céus não é para todos, são para santos, são para filhos, são para escolhidos. Escolhidos que permitem ser tratados por Deus, separados por Deus. Nesse sentido, tá, irmãos? Porque Deus escolheu e amou a todos. Deus não tem filhos prediletos, tem filhos obedientes. Sacode os pés, o reino não é seu, o reino é do Senhor. Importa que você cumpra aquilo que Deus te deu, porque se o outro não está cumprindo, é com ele Deus. O reino dos céus não é para inflar o seu ego. Os trabalhadores não ficam com seus egos inflados porque Deus fez a colheita perfeita. É verdade. E a gente vai ver no texto, capítulo 20, Jesus falando, não se alegrem-se. No entanto, alegre-se não porque o Espírito se submeteu a vocês, e sim, porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Os discípulos voltaram todo alegrinho. Jesus, olha Jesus, deixa eu te dar um feedback. Os demônios se submetiam a nós. A gente falava, vai para lá, ele ia para lá. Sai daqui, ele saía daqui. Eles estavam todos alegres. Jesus aponta o que é de fato necessário. O reino dos céus e para os trabalhadores não é para você ficar alegre com aquilo que acontece de bom no meio da colheita, mas você precisa se alegrar, porque o seu nome está escrito no reino dos céus. O meu nome está escrito no reino dos céus. Esse é o motivo pelo qual os nossos olhos não podem perder o foco, querido. Os trabalhadores não podem se apegar somente pelo trabalho. Sabe aquelas pessoas que amam tanto aquilo que faz, que no final, o suprassumo, o que era para ser a recompensa, fica perdido pelo meio. E ele ama tanto o processo, muito mais do que o final. Muitas das vezes são os trabalhadores do reino de Deus. Ah, mas agora eu tenho essa igreja, eu sou um pastor de milhares de pessoas, eu sou um líder de célula, de muitas células, e você acaba se esquecendo, e vive célula por célula, reino por reino. Você se esquece do principal, que é ir para o... Os nossos olhos têm que estar fitados nos céus. A gente trabalha aqui olhando para o galardão. Quem aqui gostaria de trabalhar sem olhar para o salário? Faz sentido? Mas tem gente trabalhando no reino de Deus pelo reino de Deus. Pela fama, pelo lugar, pelo status que Deus colocou. Se esquecendo que Deus é o Senhor da seara. Se esquecendo de que a gente não deve se gabar por isso, mas se gabar porque nós estamos sendo um com o Pai e que nosso lugar é nos céus. E todo líder que perde a visão, ele leva todo mundo junto. Eu estava conversando no ministério de música e nós sentávamos ali, e a primeira palavra que eu lancei de introdução é: nós somos ministros de adoração, e a adoração para Deus é obediência.
Entenda uma coisa, adoração para Deus é obediência. Existem pessoas que estão tão perdidas no processo, tão perdidas em fazer, que elas se esquecem de ouvir a Deus. Elas se esquecem, elas deixaram Deus para trás e continuaram trabalhando no processo, porque elas estão tão apegadas ao processo, elas gostaram tanto do resultado do processo ali, que elas estão tão apegadas àquilo que elas se esquecem de obedecer e ouvir a Deus. O Senhor da seara. E eu encerro aqui dizendo que os trabalhadores têm o seu galardão merecido. Os trabalhadores são conhecidos pelo Pai. Pedro, diante de Jesus, Jesus manda ele pregar o Evangelho, perguntando, diante daquela parábola do rico. E eles conversando entre eles, depois os discípulos em particular, perguntam, Jesus, o rico teve o padrão sarrafo altão, né? Inclusive, tem alguém aí que conseguiu chegar na ilha, gente? Ou ainda estamos caminhando para lá? Da última pregação. Tem muita gente aí falando que não chegou na ilha ainda não. Existem pessoas, assim como os discípulos chamam Jesus, o Senhor falou para ele que no reino dos céus não entra aqueles que nós te seguem, mas nós largamos tudo para te seguir. Aí Jesus fala o quê? Vocês terão uma cadeira ao meu lado no reino. Vocês sentarão também em cadeiras para julgar as tribos. Os trabalhadores, ainda que anônimos, ainda que pessoas imperfeitas, ainda que sejam trabalhadores que corresponderam ao risco, que pagaram preço, trabalhadores que são totalmente, não são preparados, trabalhadores que trabalham, se gastam, trabalhadores comuns, esses mesmos trabalhadores receberão um galardão muito além daquilo que fizeram. Muito, muito, muito além. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que foi preparado para a gente. Não tem como comparar, são incomparáveis aquilo que o Senhor tem feito para a gente diante daquilo que Ele pede para a gente fazer. Os trabalhadores receberão o seu salário, o seu galardão com o Pai. Gostaria que você se colocasse de pé. Coloca a mão aí no seu coração. Se uma coisa nós precisamos é de fato entregar o senhorio na mão daquele que é digno. O senhorio das nossas vidas, o senhorio dos nossos sentimentos, pensamentos, para que nos tornemos trabalhadores no reino de Deus, aqueles que irão fazer, aqueles que abraçarão a ordem do Senhor de todo o coração. Pai, eu nessa manhã quero mais uma vez exaltar o Teu nome e Te agradecer, ó Deus, porque a Tua bondade e fidelidade, ela é eterna, e o Senhor mais uma vez falou aos nossos corações. O Senhor está à procura. E olha que o Senhor poucas vezes falou que está à procura de certas pessoas, ó Deus. Mas o Senhor tem pedido, Jesus tem pedido para que a gente rogue pedindo por trabalhadores. Então nessa manhã eu quero rogar juntamente com a igreja para que nós nos tornemos os trabalhadores. E se somos trabalhadores, ó Deus, para que o Senhor multiplique trabalhadores nesse lugar. Pai, a nossa oração nesse momento é pedindo que o Senhor nos agregue, Senhor, aquele que o Senhor tem que agregar, que for de sua vontade. E que o Senhor tire de nós, ó Deus, esse sentimento, ó Deus, de que precisamos ser servidos. E nos coloque, ó Deus, como filhos maduros, pelo qual o Senhor pode adquirir o reino por herança. Porque filhos imaturos, ó Deus, ainda que sejam donos do reino, não podem adquirir, não podem, Senhor, governar.
mas nós estamos aqui nessa manhã pedindo ao Senhor, já que a tua palavra nos administrou e ministrou o nosso coração e nos alinhou, eu quero pedir para que o Senhor coloque no nosso coração um desejo, a partir de agora, de abraçarmos, ó Deus, sem desconfiança, sem limites, a obra do Senhor, porque ela não é do pastor, ela não é uma visão humana, ela é uma visão e uma ordem vinda da parte do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, quebra dentro de nós todo orgulho, quebra dentro de nós, Senhor, toda a palavra maldita, essa é a verdade, de menosprezarmos o talento em que o Senhor já nos deu. Porque o Senhor entregou a cada um de nós um talento, deu-nos uma palavra e nos direcionou do que deveríamos fazer. Nos ajude, Deus, para que essa manhã saiamos daqui diferente daquilo que entramos, abraçando de fato o teu reino com amor, olhando aquilo que o Senhor nos entregou com amor e fazendo, cumprindo, Deus, o seu ide, a tua vontade, o teu querer, para a honra e glória do teu santo, eterno e poderoso nome, o nome santo de Jesus. Amém e amém.